Olha, não se iluda, eu moro no Japão, eu posso te garantir que o Japão não é um país budista, como muitos pensam. Sim, tem templo, sim, tem vários Budas, mas ao contrário do que muitos pensam, as pessoas aqui, em sua maioria, não se identificam como budistas. E quando assim, há muitas vezes elas falam que elas são budistas porque sim, porque os pais são e os pais nem praticam na real. E eu sei disso porque eu já conversei com muitas pessoas do meu trabalho, enfim, de lugares assim social, né, que eu vou e elas falam assim, não, eu também sou budista. E aí, conversando um pouquinho mais, elas nunca nem vão a alguma tipo de atividade, no caso, um templo, né? Não tem nada disso, sabe? E tem também, eu entendo que tem essa visão, porque além dos templos budistas, também tem uma outra religião que é amplamente difundida e também, vamos dizer assim, comercializada, que é o shintoísmo. E assim, existe uma diferença bem grande entre uma e outra, apesar de que muitas pessoas morando aqui falam que praticam os dois. Praticam os dois. Então, o shintoísmo ele é uma religião nativa daqui do Japão. Já o budismo é uma religião que vem da Índia, passa pela China, enfim, e aí os ensinamentos do Buda vão, né, vêm pelos escritos, pelas traduções da China, chineses. Então, tem isso aí. O shintoísmo tem uma questão mais também ligada à natureza, aos ancestrais, a rituais para esses ancestrais e para a natureza, tá? E tem bastante, vamos dizer assim, santuários por todo o Japão. São lindos, inclusive, tá? E já o budismo, enfim, a gente tem uma base filosófica muito bem estruturada, existem escritos para a gente estudar, existe a prática para a gente fazer diariamente, e sem contar também que tem diversas escolas do budismo. O budismo que eu pratico é o budismo da Soka Gakkai, que não é o budismo, vamos dizer assim, comercial, que as pessoas estão aí fazendo e conhecem, né, por filmes, por conta de monges com aquelas roupinhas laranja, ou enfim, ou meio marrom, né? Depende do tipo de budismo, inclusive, né? Ou com a cabeça raspada, enfim, não é esse o tipo de budismo que eu pratico. Apesar de todos os budismos partirem de uma mesma raiz que é que vem desde a China, tá bem? Mas existem, enfim, várias interpretações, mas não é sobre isso. Então, mas assim, o que eu queria, né, falar principalmente é que as pessoas aqui no Japão, elas têm aquele sentimento de, cara, eu não tenho uma religião muito certa, enfim, posso falar que sou budista, mas pela cultura, mas culturalmente falando que é budista, não porque elas realmente praticam ou até mesmo saibam do que se trata o budismo, sabe? Isso é muito nítido, mas muito mesmo. Então, sei lá, tem um casamento, vai ser celebrado de repente de maneira budista ou shintoísta. Tem sei lá, um funeral. Aí o funeral vai ser celebrado de acordo com os rituais ali do budismo, sabe? Mas é isso. Eles vão lá, pagam e é isso, e é feito. E eu vi também, inclusive, vários vídeos estando aqui, né, que aparece, né, no Instagram, por interesse, vi pessoas sendo entrevistadas no dia 1º de janeiro, numa fila enorme nos templos. Aqui é cultural, é tradição, você no dia 1º de janeiro ir a um templo budista ou um santuário shintoísta, né? E o menino
ele entrevistou várias pessoas. E aí, você vem para cá todo 1º de janeiro? Venho. E qual outro dia do ano que você vem? Ah, só no dia 1º mesmo. E por que você faz isso? Nem o porquê. Mas pessoas conseguiam responder. Algumas falavam, porque para pedir, né, proteção para o resto do ano, enfim. Mas é uma coisa ali, muito... Igual pular 7 ondas no Ano Novo. É tipo uma superstição mesmo. Superstição. Né? Do tipo, é isso. Eu tô fazendo só porque todo mundo faz e é parte da cultura, né? É parte da tradição. Sempre fiz, meus pais me traziam, então eu continuo fazendo. Tá, então não se iluda com esse do tipo, porque os japoneses, eles são assim por conta do budismo, em específico. Não, eles são, vamos dizer assim, mais educados, mais respeituosos, né? Obviamente com suas ressalvas, porque enfim, que também são seres humanos e têm seus problemas. Mas porque o povo japonês é conhecido por sua cultura muito educada, muito polida, né? Apesar de vários pesares, que o vídeo não é sobre isso. Mas não tem que atrelar isso a necessariamente a questão da religião. Inclusive, eu fui perguntada por uma amiga, uma companheira do trabalho, que falou assim, mas... Né, a gente estava falando sobre religiões, né? E eu, né, obviamente falei sobre que eu sou budista, não sei o quê. E ela falou assim, mas eu acho muito estranho, porque muitas pessoas aqui no Japão se suicidam, então essa é uma religião em que não tem muito claro o seu valor à vida. Aí como é que você está concluindo isso? Porque as pessoas se suicidam aqui? Porque aqui as pessoas são, né, é um país budista. Acho que não. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque fica um pouco contraditório, e eu entendo, uma pessoa, né, que está falando sobre uma religião que, enfim, mudou a vida dela, que é no meu caso, né, mudou a minha vida, e eu dou mais valor à minha vida e à vida de todas as pessoas por conta da religião, e ela falar que mas não faz sentido, porque muitas pessoas também se suicidam aqui, e as pessoas se consideram budistas. Isso talvez não seja nem verdade, né, de que a maioria se considera budista. Não tenho dados, mas estou falando com base em conversas com japoneses, tá? Talvez sim. Só que aí foi um ponto muito crucial, porque quando eu conversei, né, que eu falei com ela assim, tudo bem, elas podem se considerar budistas, mas elas praticam? Elas estudam? Elas sabem o que é a religião delas? O que elas dizem ser, né? Até onde eu vi, não. Até né, com obviamente, exceção das pessoas com quem aqui que praticam o budismo de Nichiren Daishonin na Soka Gakkai, porque nós temos encontros constantes, estudo, a gente, né, faz parte da nossa prática fazê-la diariamente, cantar diariamente, cantar Daimoku, né? Fazer Daimoku diariamente, fazer Gongyo diariamente, estudar com a maior frequência possível, né? A fé, a prática e estudo são pilares. E assim, mas quando eles falam de um país budista, eles não estão se referindo a esse budismo. Eles estão se referindo ao budismo mais famoso e comercial, né? Comercializado ou exposto na mídia, né? Que é o que as pessoas acham que é aquela coisa de estar muito calmo, de ser um monge, enfim. Não.
Tem nada a ver com isso. Então, eu tive que falar com ela, falou assim, eu não sabia que existiam tantas diferentes escolas budistas. Isso foi uma. E olha que ela é metade japonesa, tá? Assim, a mãe ou o pai é australiano e a mãe ou o pai é japonês e eles moram aqui. Então, nem ela mesma sabe assim de que existe tantas vertentes diferentes do budismo. Então ela estava assumindo uma coisa, dizendo que as pessoas se suicidam aqui e que a religião, bota o budismo ali como a coisa principal, não é o suficiente para fazer com que as pessoas tenham valor à vida e não queiram se matar. Então, voltando e concluindo, não se iluda. Aqui as pessoas não sabem muito bem a diferença. E não é nem saber a diferença em si, mas realmente não praticam. Assim, só falam o que são de maneira assim, como, né? Assim, é isso. Sem pensar muito, porque elas não praticam. Né? É isso. Então, estou aqui trazendo um fato. Talvez sem dados, né, números, vamos dizer assim, mas pelo menos essa é da minha experiência vivendo aqui. E se você sabe de algo diferente, se você ouviu algo diferente, se você tem alguma pergunta nesse sentido, pois coloca aqui no comentário, aproveita, deixa um like para esse vídeo chegar a mais pessoas, me ajudar nesse canal, se inscreve também, porque isso vai me ajudar um montão. Quero chegar ao máximo de pessoas possível e você vai me ajudar com isso também. Tá bom? É isso. Um beijo e te vejo no próximo vídeo.